Hello students, my name is Camila. Olá alunos, meu nome é Camila e na aula de hoje nós iremos estudar sobre os modal verbs. Os verbos modais ou modal verbs em inglês são uma classe especial de verbos auxiliares da língua inglesa, que possuem características próprias e não seguem algumas regras de gramática comuns para outros verbos, como conjugar de maneira diferente na terceira pessoa, no caso he, she e it, que no caso seria para ele, ela, e it para coisas e objetos. Nós temos um exemplo aí de imagem, né, na imagem aí com uma frase It's getting late, I must go, né? Tá ficando tarde ou está ficando tarde, né? E eu devo ir. No caso, esse must aí que tá na frase, ele é um modal verb, né? Ele é um verbo modal. Ele tem a capacidade também, né, os modal verbs, de alterar ou complementar o sentido do verbo principal. Na aula de hoje nós iremos conhecer 4 tipos de modal verbs. Né? Em inglês eles são escritos de maneira diferente, porém em português eles têm uma equivalência parecida, ok? O primeiro ali nós temos o may, que significa pode, o might, que significa pode também, ok? Must, que significa deve, e should, que também significa deve, né? Vai mudar um pouquinho aí a questão da terminação na língua portuguesa. Algumas vezes ele vai ser traduzido para deve ou deveria, ou então pode e poderia, ok? Nós vamos ver, né, ao longo dos exemplos aí com as frases. May e might, nós vamos colocar eles juntos porque o uso deles é bem parecido, ok? E os dois podem ser empregados para falar sobre possibilidade. A diferença é que o may ele expressa uma possibilidade maior que o might. Vejamos aí nos exemplos das frases. A primeira, I might go, I have so much work to do, né? Pode ser que eu vá, tenho muito trabalho a fazer. Esse must, esse might aí, ele vai indicar uma possibilidade, né, de que eu vá, né, para um encontro, alguma coisa do tipo, ok? Na segunda, I may go, I just need a ride. Eu posso ir, só preciso de uma carona. Novamente, né, o may aí ele expressa uma possibilidade, ok? Na frase número 3, nós temos It might rain tonight, but the sky is so blue. Pode até chover à noite, mas o céu está tão azul. E na número 4 nós temos It may rain tonight, there are some clouds gathering. Pode chover à noite, há algumas nuvens se formando. Aí na número 3 nós temos o might, né? E na número 4 nós temos o may. São duas palavras aí, né, que elas podem também expressar a possibilidade, portanto, né, são chamadas aí de verbos modais ou modal verbs. May também pode ser utilizado para pedir permissão em casos mais formais. Geralmente na sala de aula, né, alguns professores fazem esse pedido para os alunos para que peçam permissão para poder sair da sala em inglês, então eles também utilizam esses modal verbs, ok? Aí na frase nós temos Mr. Johnson, may I go to the bathroom please? Né? Senhor Johnson, posso ir ao banheiro, por favor? No caso, né, Senhor Johnson aí provavelmente o professor ou a pessoa que está lecionando na sala, né? E aí a pessoa pede permissão para poder sair, né? Então ela vai utilizar aí o verbo modal may, ok? Nós temos uma segunda frase, May I call you, sir? Posso te ligar, senhor? Ou posso ligar para você, né? E aí mais uma possibilidade, né, no caso de fazer uma ligação, você vai também utilizar o verbo modal may, ok? As formas negativas nós também teremos nos verbos modais, né? São may not e might not, né? Vejamos aí nas frases a seguir. She may not go to the party today because she isn't feeling well. Ela pode não ir à festa hoje porque ela não está se sentindo bem.
E aí nós vamos colocar o not após o may, né, ali na frase, para falar uma frase negativa. No caso, né, ela não vai à festa porque ela não está se sentindo bem. Porém, portanto, nós iremos utilizar o may not, ok? Na segunda frase nós temos she might not go to the party today, although she was excited about it. Pode ser que ela não vá à festa hoje, apesar de estar animada para ela, ok? Nós temos aí o might not, né, que nós iremos utilizar para negar, né, no caso, de uma forma negativa aí, né, a frase, ok? Must. Nós temos aí o próximo verbo modal, né, que é o must. Ele é utilizado para exprimir uma opinião ou uma constatação sobre algo que acreditamos ser verdade. Na primeira frase nós temos um exemplo. You've been working all day, you must be tired. Você trabalhou o dia todo, né? Deve estar muito cansado. Então, esse must aí, né, é algo que pode ser verdade. Então, nós iremos, né, utilizar esse modal verb para expressar, né, esse sentimento. Na número 2, na frase, nós temos she hasn't eaten today, she must be hungry. Ela não comeu nada hoje, deve estar faminta. Então, né, se nós estamos supondo que, como a pessoa não comeu nada, ela deve estar, né, com muita fome. Então, nós iremos utilizar também, né, esse verbo modal. Além disso, o must também pode ser utilizado quando queremos dizer com um tom mais firme que alguém deveria fazer algo. Na primeira opção, né, ali nós temos You must call your mom, she's waiting for it. Você deve ligar para sua mãe, ela está esperando por isso. A negativa é utilizada para exprimir coisas que não devem ser feitas. Nós temos ali um segundo modelo de frase, né? What I told you is a secret. You must not tell anyone. O que eu te contei é um segredo. Você não deve contar para ninguém, ok? Então, se você quer expressar algo, né, que não deveria ser feito, né, você vai aí utilizar, né, o must not, né, numa frase, ok? Should. Nós deveremos usar o should como um conselho, ok? Sugerindo que alguém faça algo. Nós temos ali 2 exemplos de frase. A primeira, you're tired, you should go to bed. Você está cansado, você deveria, né, ir para a cama e descansar ou ir dormir, ok? No caso ali, né, é um conselho. A pessoa, né, está vendo que a pessoa está cansada e aí ela recomenda que ela, né, descanse. Na número 2, nós temos You should rest for a while. You've been working all day. Você deveria descansar um pouco. Trabalhou o dia inteiro. E aí nós temos ali uma imagem, né, que representa essa frase muito bem. Quando você está, né, querendo dar um conselho, sugerir algo a alguém, você vai lá e utiliza o should, né? Deveria. A tradução correta aí do should. Também podemos utilizar o should quando queremos pedir a opinião de alguém sobre algo. No primeiro exemplo nós temos Should I stay or should I go? Inclusive até uma frase muito famosa, né, de uma música. Eu devo ir ou ficar, ok? Na segunda frase nós temos Should I tell her? Devo contar para ela, né? Quando você quer pedir a opinião de alguém, você também pode utilizar esse should, né? Geralmente é aí utilizado quando você vai iniciar uma pergunta, ok? Repare que os usos do should e must são bem parecidos. O que muda é a intensidade de cada um deles. Primeiro, nós temos You should call her. Você deveria ligar para ela. Na número 2, nós temos You must call her. Você deve ligar para ela. A negativa é escrita should not ou shouldn't, né?
Lembrando que na língua inglesa eles gostam, meio que regra assim da língua, eles suprimirem algumas letrinhas, né, de uma palavra para poder abreviar ou então tornar elas mais curtas. Então vocês vão ver isso muito frequentemente, né, com o uso do apóstrofo, que ele é muito utilizado na língua inglesa. Ok? Nós temos ali o shouldn't, que é um exemplo de uma palavra, né, que ela é abreviada, né, que significa a mesma coisa que should not, ok? No caso, não deveria. Nós temos ali dois exemplos de frase, né, com o númerozinho 3. You shouldn't do this. Você não deveria fazer isso. E no último exemplo de frase, nós temos You should not go to sleep so late. Você não deveria dormir tão tarde, né? O shouldn't, que é a palavra abreviada, como eu falei agora para vocês, né? Que significa não deveria, né? Ou então should not, né? Na forma normal aí, sem abreviação, né? Não deveria. Let's practice. Agora nós vamos fazer as nossas atividades, né? Exercitar aí o que nós aprendemos hoje sobre esses modal verbs, que são os verbos modais, ok? Na questão 1, de acordo com o que estudamos sobre may, might, should e must, escolha a opção correta. Nós temos aí 5 opções e você vai apenas colocar, né, os modal verbs que se encaixam nas frases, ok? Na primeira nós temos you, você, obey the law, né? Obedecer às leis. Na letra B nós temos I think you, eu acho que você, see a doctor, ver um médico. Na letra C, she, ela, stop eating fast food, né? Parar de comer comida rápida, ou fast food mesmo, né? Que muitas vezes não tem tradução, as pessoas falam fast food mesmo. Na letra D, you, você, study more, estudar mais. E na letra E, you, e nós temos aí, né? Stop smoking, parar de fumar, ok? Vocês vão agora escolher as opções corretas, né? De modal verbs, para poder completar as frases, como que elas ficariam aí, né, com os verbos modais. Na primeira nós temos, na letra A, you must obey the law. Você deve obedecer à lei, né, ou às leis, dependendo aí se for mais de uma. Na letra B, I think you should see a doctor. Eu acho que você deveria ir ao médico, né? Ou ver um médico, enfim, para fazer uma consulta. Na letra C nós temos she must stop eating fast food. Ela deve parar de comer, né, fast food. Na letra D, você deve estudar mais. You must study more. Na letra E, you should stop smoking. Você deveria, né, parar de fumar. Um conselho, né, então você utiliza aí esse should aí no meio da frase, ok? Questão número 2, nós temos which modal verb do you use to formally ask for something? Né? Qual verbo modal você utiliza para você perguntar alguma coisa, né? Complete as frases usando esse verbo modal. Nós temos a primeira, I go out, né? Eu sair. Na segunda nós temos I use your cell phone, eu usar o seu telefone. E na terceira nós temos I go to drink some water, né? Eu beber alguma água, ou um pouco de água, ok? Nós temos aí as respostas, né? O verbo modal utilizado vai ser o may, que ele é utilizado para pedir permissão, né? May I go out? Posso sair? Na segunda nós temos May I use your cell phone? Posso utilizar o seu telefone? E na terceira, May I drink some water? No caso, né? Posso beber um pouco de água?
a nossa aula de hoje vai ser finalizada, ok? Para mais informações, acessem a plataforma Eduque. E é isso, bye bye, see you next class. Tchau, tchau, vejo vocês na próxima aula.